Está no ar, Lado Pessoal, com Milena Machado. O podcast de entrevistas da Rádio Antena 1. Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas! Está no ar, Lado Pessoal, o podcast da Rádio Antena 1 que bate um papo sincero e descontraído com os executivos mais admirados do Brasil. Eu sou Milena Machado e hoje revelando seu lado pessoal pra gente, o Executive Chairman da W McCann Brasil, Hugo Rodrigues. Hugo, seja muito bem-vindo e parabéns pela sua promoção, hein? Oi, Milena. Olá a todos os ouvintes. Sabe, essa coisa de você se perpetuar no mesmo lugar por muito tempo acaba atravancando a vida de muita gente. Então não é fácil, é até engraçado, minha mãe, por exemplo, falou, não, mas como é que você vai deixar de ser presidente? Eu falei, mãe, eu acredito que hoje, com essas mudanças que nós temos aí, com esse avanço absurdo da tecnologia, tem uma pessoa dentro da companhia mais preparada para levar a agência adiante. Isso é um exercício duro. Você tem frio na barriga de abrir uma posição de presidência, mesmo indo para chairman, para ser um cara que preside o conselho, ainda assim você perde o poder da caneta. Então, espero que a gente possa bater um papo sobre isso aqui, mas é como eu te disse, mais que a promoção, estou feliz em abrir espaço para novos talentos. Hugo, quanta coisa você falou aqui, muito rica, que eu tenho certeza que vai despertar muita reflexão nas pessoas, principalmente na hora de planejar a carreira. Quando um executivo vai para conselho, muitos deles pensam nessa questão da continuidade, como você está falando, de continuar contribuindo, e outros acabam mudando de segmento, né? Vão contribuir em outras indústrias, em outros setores, de alguma forma assim. Mas, de toda forma, esse ponto que você colocou sobre saber a hora de sair, parece que para tudo na vida, essa questão temporal, o saber a hora de começar, terminar, de ficar, é a chave do grande sucesso e da realização, né? Eu acredito que a gente luta diariamente contra um pecado que é tentador, né? Que é a vaidade. Nós somos seres humanos, eu acredito que estaremos sempre em evolução, e é difícil você controlar a sua vaidade. O fato de você atingir algum sucesso, o fato de você ter uma posição privilegiada, depois de muito suor, depois de muitos anos de trabalho, muitas vezes se cega e acaba fazendo com que você lute por ficar ali. Eu acredito que nós estamos ainda distante de um mundo, e aí eu falo do mundo mesmo, ainda além das fronteiras brasileiras, preparado para criar sucessões e para dar espaço para que todos, para que a gente tenha vou resumir numa palavra, uma igualdade maior no mundo. A gente tem que lembrar que nós somos aí quase 8 bilhões aí de pessoas no mundo e nós ainda temos aí mais de 2 bilhões na pobreza. Nós temos aí cerca de 3 a 4 bilhões de pessoas levando uma vida muito modesta. Então, existe um desequilíbrio social, cultural, muito grande ainda desses 2021 anos desse mundo. Então, eu acho que esse exercício diário de desafiar a vaidade cabe a cada um de nós. Eu com certeza falho muito, vou falhar ainda muitas vezes, mas me lembro o tempo todo disso. Então, saber a hora de sair. Veja quantos casos, eu não vou citar nomes, mas quantos casos nós temos nos esportes de pessoas que atingiram o auge e depois acabaram decidindo não largar o osso, permanecer ali e acabaram também conhecendo um fracasso retumbante. Então, não é que isso seja uma regra, mas às vezes é aquele caminho de querer permanecer no topo da pirâmide, em vez de você dar um espaço e ir fazer outra coisa. Um exemplo do esporte que eu acho bacana, e aí é de um gênio, que não é o meu caso, eu sou uma pessoa muito mais disciplinada do que com algum talento fora da caixa, sou muito mais disciplinado, muito mais regrado, mas aí sim, falando de um gênio, Michael Jordan, quando ele deixou de jogar basquete depois de ter ganho tudo e foi jogar golfe. Golfe não, beisebol. Foi jogar beisebol. Então, veja, é muito diferente, é um outro tipo de esporte.
Acabou não dando certo, ele acabou voltando pro basquete. Mas eu acho que você experimentar, se aventurar, depois que você atingiu algum tipo de digamos assim, de vitória numa área, se aventurar em outra área é até bacana, porque você vai ter que reaprender e vai ter que se exercitar o tempo todo. Eu acredito que é uma boa. No meu caso, eu ainda espero fazer isso. Estou com 51 anos, ainda espero experimentar novos mercados, mas nesse momento a cadeira de Executive Chairman da W McCann é o meu desafio. Eu sei que você participou dessa decisão, que foi uma coisa que já tocava em você antes, né? Esse desafio, essa transferência de poder. A gente fazendo aqui também, você chamou para exemplos da vida real, vamos dizer assim, pública. A gente tem o caso também, a Rainha Elizabeth, né, na Inglaterra. Ela não ter cedido, não ter passado o poder, a gente nunca vai saber como seria, por exemplo, Charles como rei, né? Se ele contribuiria muito ou não, tanto quanto, como seria, realmente fica generoso da sua parte dar esse espaço, porque a gente cria oportunidades para que todo mundo possa contribuir de alguma forma. Você tem isso mesmo, né, no seu dia a dia? Você acredita que todo mundo tem alguma coisa boa, bacana para contribuir? Você enxerga sempre o lado positivo? Milena, minha carreira demorou muito para decolar. A primeira vez que eu entrei, até literalmente para decolar, porque a primeira vez que eu entrei num avião, que eu viajei de avião, foi aos 29 anos. Eu aos 17 eu comecei a trabalhar, trabalhei numa empresa de material de limpeza em Santos, ficava ali atrás da cadeia, na época, hoje a cadeia está desativada, mas era no centro da cidade, e eu conheci logo de cara como era difícil vender. Os clientes não interagiam com os produtos, não compravam, se compravam não voltavam, ou se voltavam, compravam menos do que eu precisava para manter a loja aberta. E depois eu tive uma fábrica de espuma para colchão em Diadema, onde nós acreditamos, na época, muito que poderia dar certo, e nós não tínhamos um dinheiro suficiente para comprar as melhores máquinas. Então, na hora que você misturava os produtos químicos, as espumas saíam com defeito, a gente teve alguns prejuízos grandes. Então, o fato de eu ter tentado a minha carreira como empreendedor inicialmente, fez eu aprender a dar muito valor para o cliente e também para o empregador. Então, quando eu consegui um emprego remunerado, eu praticamente estiquei um tapete vermelho pro dono da empresa. A gente, muitas vezes, até vindo de uma família simples, a gente, às vezes, via o empreendedor como aquele cara abastado, aquele cara que tem condições, e não é isso. Na hora que você monta uma empresa, você vê a quantidade de imposto que você paga no começo do mês, o que o funcionário recebe da sua mão e o que você paga em dobro para manter aquele funcionário. E como nós não temos uma educação financeira no Brasil, tudo fica muito distante. Então, a minha carreira, ela foi, eu costumo exemplificar que eu fui aprendendo na prática as dores de ser dono. E depois, obviamente, com os fracassos que eu tive, tanto na empresa de material de limpeza como na fábrica de material de espuma, eu acabei virando um devoto do empregador. Então, quando alguém me dava a oportunidade de ter um emprego, eu era muito agradecido. Mesmo assim, Milena, eu perdi o emprego algumas vezes. Então, como eu falei, a carreira demorou. Hoje, aos 51, eu fui presidente de uma empresa francesa, Publicis, e fui presidente, estou ainda presidente de uma empresa americana, que é a W McCann. Eu tenho uma grande honra, mas eu consegui sair e abrir esse espaço, como eu disse, aos 51 anos. Se você parar para pensar que eu andei de avião aos 29 para 51, dá apenas 22 anos. Então, eu acho que é tentar pregar aquilo que eu gostaria de ter visto, ou que eu sonho em ver no mundo, como eu disse, de uma maior igualdade. Essa coisa que a gente vê no mundo empresarial, existe também uma característica que se estende ao perfil brasileiro. A gente busca muito um salvador da pátria. Então, é o salvador da pátria. Eu quero trabalhar naquela empresa porque aquele cara é demais, ou porque aquela mulher é demais, né? Então, e você deposita como se aquela pessoa fosse capaz de resolver tudo. Então, eu também não vejo isso com bons olhos. Eu acho que essa busca por um salvador da pátria nos negócios,
ou na vida da pessoa física, ela atrapalha o nosso desenvolvimento e a nossa produtividade. E você, tendo já essa grande experiência como líder de empresa, qual a conclusão que você chega hoje, né, nesse seu momento de transição, né? Qual é o grande papel do líder? É ser protagonista? É ser coadjuvante? É o que ensina ou é o que aprende? As pessoas têm falado muito sobre isso hoje, sobre o posicionamento das funções dentro de uma empresa. O que você conclui? O que melhor funciona pela sua experiência? Olha, eu nunca gosto de centralizar muito nas minhas referências, porque parece, né, que o nosso universo é o que dá certo ou é o que dá errado. Muitas vezes você está numa conversa, a pessoa fala, não, porque lá no meu prédio as pessoas, não, porque na minha família. Sim, mas isso não significa 200 milhões de brasileiros. Nós estamos muito distantes da realidade brasileira, né? O Brasil é uma pequena Suíça, dentro de uma gigante Etiópia. O salário de renda familiar mensal médio do Brasil, de 66% da população, é R$3.000. 1% mais rico do Brasil, vejam, 1% mais rico do Brasil, a renda média é de R$35.000. Eu costumo brincar muito em palestras, quando eu falo, quem é rico aqui? E ninguém levanta a mão, e eu falo, não é verdade, porque a renda familiar média de 35 mil é uma família rica no Brasil. Então, a gente às vezes acha que nós estamos conectados com o nosso país, mas nós estamos muitas vezes vivendo em bolhas. E aí, o que eu tento tirar disso tudo? Não usar os meus exemplos como exemplo para a maioria. Eu tento ver o que está acontecendo no país. E olhando o que está acontecendo no país, principalmente nesse momento difícil, a gente não tem um PIB, o maior PIB que a gente teve foi em torno de 10, se eu não estou falando muita bobagem aqui, acho que foi perto de 2014, a gente não consegue atingir um PIB de 2014 há quase 7 anos. Isso já vinha antes da pandemia. Se eu não tiver um país equilibrado, ou pelo menos menos desequilibrado, qualquer outro processo que a gente faça nessas grandes empresas, como a W Macan, que faz parte do IPG, que é o 4º maior grupo de comunicação do mundo, pouco eles vão ter valor para a grande massa, entende, Milena? Esse é o nosso desafio, como transformar essas experiências numa experiência que aconteça de forma mais homogênea e em mais faixas da sociedade. É difícil quando você tem 66% da população com renda familiar média de R$3.000, né? Talvez, então, se você me permite até, de alguma maneira, resumir, tentar extrair uma essência do que você está falando, o maior desafio, então, de um líder, de um CEO, de uma agência de publicidade, seria a empatia. Como eu falei, quando a gente vai atrás de uma fórmula, sabe, qual é a melhor... o que é ser um líder? O que é ser um chefe? Eu leio muito. Eu gosto de pegar sempre o exemplo, o seguinte, o Bill Gates, ele tem um perfil completamente diferente do Steve Jobs. E nem por causa disso, a Apple ou a Microsoft deixam de ser duas gigantes. Você está entendendo? Entendi seu ponto. Falando do exemplo brasileiro, nós temos a Luísa Trajano, que tem um perfil muito diferente da família Klein. E não existe certo ou errado. Quando você fala de um formato de líder, eu tento respeitar todos. O que é melhor então, Hugo? Criativo ou disruptivo? Se eu for trabalhar com o Steve Jobs e for reclamar o tempo todo do estilo mandão, do estilo quase que digamos, muito singular do Steve Jobs, que era conhecido por grandes brigas, centralizador, e se eu ficar reclamando disso, eu só vou ver o lado talvez menos favorável dele. Agora, se eu for para lá e ficar olhando a genialidade, a busca, o perfeccionismo, eu vou prosperar, eu vou aprender. Mais vale o que se aprende do que o que te ensina. Né? Ele não está ali buscando, às vezes, tendo tempo dentro de sustentar uma grande empresa para buscar o melhor formato para explicar no atacado. A mesma coisa eu vou trabalhar com o Bill Gates, que é um perfil muito mais low profile
e eu vou lá reclamar que ele não tem a gana do Steve Jobs, que ele não tem o charme do... Poxa, agora, se eu for lá e ver a genialidade que a Microsoft, não em valor de bolsa, mas em termos de valores financeiros diários, ela vende muito mais do que a Apple, poxa, eu vou aprender. Se eu for lá para ver o que o Bill Gates investe no lado sustentável do mundo, né, na fundação, e tentar aprender com isso, eu vou estar aprendendo. Então, cabe muito a nós, e aí eu falo como um empregado de várias empresas, eu trabalhei em muitas empresas pequenas e, como eu disse, tentei abrir meu próprio negócio. Eu acho que você tem que buscar aquilo que a empresa está te oferecendo de melhor e se inspirar naquilo, porque todo mundo vai ter defeito. Falando um pouco da sua personalidade, eu posso concluir que você tem um estilo mais reflexivo, que você gosta de observar, recebe alguma informação, observa algum fenômeno, pensa sobre e depois reage? É mais reflexivo, analítico do que impulsivo, de fato? Eu acredito ser bastante analítico. Quando alguém vem dar um exemplo, e eu não quero trazer assim uma linguagem muito simples, muito simplória assim de futebol, né? Mas às vezes assim a gente vai pegar um time de futebol, uma seleção brasileira, e aí você pega a seleção de 82 que é super conhecida pelo futebol mágico, que não ganhou nada, e você pega algumas seleções brasileiras que ganharam e que não tinham futebol tão mágico. Aí fica aquela comparação. Ele estava certo, outro... Cara, isso ninguém ganha. Entendeu? O ideal seria ganhar tudo com o futebol mágico. Agora, levando em consideração que você está num mundo, não é o Brasil, você está num mundo capitalista, que para girar a economia depende de vitórias em várias etapas. Se você tiver que escolher, você tem que optar pelo resultado melhor. Isso não é o que o Hugo prefere. É um pouco o que a vida te empurra. Então, não adiantaria nada. Um desses grandes nomes que eu falei, tanto nomes internacionais como brasileiros, que são absolutamente geniais, se eles não estivessem entregando uma empresa saudável, com números saudabilíssimos e empregando milhares de pessoas. Entende? Todo o intelecto, toda a genialidade dessas 4 pessoas que eu citei aqui, 2 internacionais e 2 brasileiros, com resultados negativos, eles automaticamente não teriam esse respeito. Então, a gente tem que entender um pouco as regras da vida. E não é uma escolha minha, sua, ou até de quem está nos ouvindo, de que o mundo seja capitalista. Mas é o mundo como é. Né? It is what it is, né? Como os americanos gostam de falar. Então, brigar contra isso são dois trabalhos. Em vez de você buscar evoluir dentro das regras do jogo. Hugo, você é nascido em Santos, né? Quero saber se você gosta de futebol. E qual a sua lembrança mais marcante da sua terra natal, também da sua família, naquela época em que você vivia lá? Eu amo minha cidade, amo Santos. Inclusive tem uma história engraçada ligada aos negócios, porque a gente era de uma classe simples, mas o meu pai e minha mãe, eles faziam questão de nos educar de uma forma mais simples ainda. Eu acho que eles tinham um medo de caso o dinheiro viesse a faltar, a gente deveria estar preparado para o pior. Então, mesmo sendo uma classe média baixa, a gente vivia como uma classe às vezes baixa, por exagero ou por pura consciência. Eu não sei explicar isso, mas assim, fez muito bem para mim e para minha irmã. Mas Santos sempre foi apaixonante. Por quê? Porque ela é uma cidade mais democrática do que grandes metrópoles. Ela tem uma praia. E na praia, por mais socialmente ou culturalmente, digamos assim, privilegiado que você seja, ali você está com pouca roupa e está praticamente todo mundo dividindo o mesmo ambiente. Então, Santos tinha essa facilidade. E aí eu lembro que meu pai, quando eu tinha uns 17 anos, eu via ali a praia, eu achava que a vida estava boa, eu tinha comida no prato, tinha banho quente, eu falei, cara, eu vou viver. Né? E ele falou, seguinte, está na hora de trabalhar. Eu falei, não, como assim? Não. Ele falou, bicho, assim, 17 anos, tem que se virar, filho. E me jogou na rua. E se ele não tivesse me jogado na rua, Milena, eu estaria até hoje de sunguinha, caminhando na praia, porque se eu tivesse com um pratinho de comida ali, se eu tivesse
sido realmente jogado, eu tava confortável. Porque é isso que eu falo, uma cidade como Santos, ela é mais democrática. O grande lazer, ele é gratuito, né? E aí quando eu fui jogado aos 17 anos ali e fui encarar de vender, e eu não vendia, e aí eu não recebia, eu falei, caramba, eu não vou ter dinheiro para pagar as contas. Eu precisava começar a pagar minhas contas, tinha uma pressão muito grande. Então, acabei vindo para São Paulo, e aí eu acho que São Paulo, ele tem São Paulo e outras grandes metrópoles do Brasil, eles jogam um game bastante violento, né? Violento entre aspas, assim, são cidades mais duras com você. Então, se você não tem algum... Tudo bem, você pode ir para um parque, mas mesmo num parque, você não tem a simplicidade de estar com pouca roupa como na praia. Então, você muitas vezes se sente deslocado. Então, o dinheiro, né, ele é mais imperativo nas grandes metrópoles, sem dúvida nenhuma. Sim, e é tão mais difícil você estar perto até dos nossos parentes, quem mora em São Paulo, né, marcar de se encontrar, conhecer. Quando a gente encontra uma pessoa amiga no shopping, no restaurante, aquela alegria, você por aqui, né? Por mais que a gente circule pelos mesmos ambientes, mas é uma surpresa de tão grande que é a cidade, né? É verdade, por exemplo, em Santos você vai do canal 7 ao canal 1 em 10 minutos de carro, sabe, 15 minutos, assim. E todo mundo se conhece pelo menos de vista, né? Já vi esse cara aqui, já vi essa mina. Sim, não, e se você for a pé, você chega também, né? Em questão de 40, 50, numa hora você chega. Então, tem uma coisa assim, eu sou muito fanático pela cidade onde eu nasci, sou muito fã, eu costumo visitar, já visitei mais, às vezes acho que está um pouquinho machucada, digamos assim, estruturalmente, mas gosto muito. E sobre o esporte, eu sou santista, sofredor. A alegria de santista é torcer contra os outros times grandes, entendeu? A gente torce para os outros perderem, aí a gente fica na mesma, mas é sofrido ser santista, tem sido sofrido. Você sabe que eu gosto de futebol também, né? Mas teve uma campanha, eu vou falar um pouco assim da sua trajetória também criativa, que eu amei, na época em que você estava lá como CEO da Publicis, um comercial para uma cerveja, a Heineken, e gente, mas assim, como eu me deliciei com aquilo. Você está até aqui demonstrando muito da sua preocupação social com relação à disparidade social, à pobreza, essa coisa das oportunidades. E aquela campanha eu achei tão interessante porque ela, vamos dizer assim, que ela quebrou um clichê. Quem disse que mulher não pode gostar de futebol? Quem disse que mulher não entende de futebol? Quem disse que mulher não gostaria de ir ao estádio? Por que será que ela não vai? Né? O que a levaria a um estádio? E eu assisto até hoje, de vez em quando eu quero ficar bem, assim, eu falo, não, gente, deixa eu botar lá mulheres no estádio, Milão, final Champions League. E eu achei aquilo maravilhoso. Conta pra gente um pouco dessa experiência, assim, quero ouvir assim, da sua boca como é que foi o processo. E é uma campanha que repercute até hoje. Essa é aquela campanha, né, que nós convidamos alguns casais, eles não sabiam do que se tratava, e lá no jantar tinha um convite para as esposas irem para um spa, enquanto os maridos iam assistir a final da Champions League. O que nenhum deles sabia. Eles iam assistir no estádio, né, Hugo? Lá, remotamente, de um telão, né? Não, exatamente. Eles iriam assistir, eles iriam ter um dia, né, um dia de príncipe, assistindo no estádio, tinha um hotel e tal, super bem tratado pela marca, pela Heineken, na época, e elas iriam para um spa. Só que o que eles não sabiam, nem elas sabiam, que a hora que eles saíram do restaurante, toda a produção pegaram as esposas, as 3 esposas escolhidas, e mandaram elas para Milão para assistir a final ao vivo. E quando eles chegaram no estádio com telão, graças a Deus na época não tinha pandemia, o primeiro vídeo foi um streaming, e elas ao vivo, a princípio brincando, aparecendo de roupão, tá muito legal no spa, e obviamente elas tiravam o roupão, elas estavam todas vestidas na porta do estádio da final, e os maridos ficaram indignados, né? Então, assim, e esse case foi o vídeo mais visto nas redes sociais da Heineken até hoje. Foi um baque, porque quem disse que elas
não gosto tanto de futebol quanto você, e foi um case que ganhou 3 Leões em Cannes. Não, foi maravilhoso. Foi em 2016, né? Foi ali na sua reta final, ali na Publicis. E sabe uma coisa que eu achei interessante de observar como mulher? Eles falando como se eles tivessem pensado sobre aquilo, achando que enrolam as namoradas. Olha o que eu pensei pra você, você merece. Eu acho que tem uma brincadeira, né? A gente está vivendo momentos tão duros em várias esferas, né? Desde o momento político internacional e nacional, até um pouco desse empobrecimento da economia, né? A gente está vivendo um mundo que tende a ser menos globalizado por causa do fechamento de fronteiras, um mundo mais endividado, né? Nós temos aí, a gente não sabe o quanto está sendo impresso de dinheiro novo para poder manter as economias. Então, a gente está vendo uma tensão muito grande. Mas, se a gente se libertar um pouco, tem muito de humor entre os casais. E é óbvio que num relacionamento justo, igual, diria que é possível brincar. Então, eu sou casado há 12 anos e é normal, às vezes, você querer ir num jogo de futebol que não há nenhuma culpa nisso, você falar, poxa, mas você, o que você gostaria? Já que para algumas mulheres que não gostam de futebol, o que você gostaria? Então, ali tinha um oferecimento de um spa, e era um spa no convite ali na noite, muito bacana. Então, eles falavam, o que você acha de ir para um spa, amorzinho? Ela falava, o que é, meu? Tá querendo me pegar e tal? E, obviamente, ela também sabia que ele queria ver o jogo, e era uma coisa meio, digamos, humana, mas ninguém ali estava enganando ninguém. Olha, Milena, eu acredito em preparação intelectual das jovens, das novas gerações, em dar estudo, dar educação, porque se a gente não tiver discernimento, nós vamos ser enrolados sempre. Se você sair nas ruas e fizer a pergunta quanto é 7% de 100, você vai ver que o impacto negativo de erro, né, das respostas é muito alto. Os maiores gaps na educação é a matemática e o português, que deveriam ser nossas bases. E por que eu estou te falando isso? Porque quando acontece esse boom, essa busca por uma melhoria nas desigualdades absurdas que existem, seja contra a mulher, contra pretos, contra o universo LGBT, e entre outros, a gente pode falar de deficientes físicos. Então, assim, dos mais variados, a gente pode falar do preconceito social, né? Se você não tem uma condição financeira, você muitas vezes é barrado, mesmo sendo mais culto. Então, por que eu estou falando da educação no meio disso tudo? Porque se você tiver um povo mais preparado culturalmente, ele vai saber discernir as marcas que estão realmente engajadas e as marcas que estão se aproveitando da conversa. Infelizmente, eu acho que o Brasil ainda está longe de perceber essas nuances. Hugo, quais são as características que mais definem você? Por exemplo, entre amigos, como é o Hugo? Entre os colegas de trabalho, o pessoal da equipe, os pares e a família? Existem 3 Hugos ou é um só? Como é que é isso? Não, eu acredito que eu sou como qualquer ser humano, eu sou bastante híbrido, eu me transformo muito de acordo com cada momento. Quando eu era bastante jovem, né, eu era bem extrovertido. Quando eu fui para a rua trabalhar, eu me tornei uma pessoa mais tensa, porque eu vi quanto era difícil. O meu propósito, né, hoje se fala muito de propósito, eu sempre insisto que se você não tiver um objetivo claro na sua vida, as primeiras pauladas que você tomar vão fazer você desistir. Se você tiver um propósito grande, você vai tomar paulada, mas vai falar, não, mas eu vou conseguir. E uma hora você vai conseguir. Por bem ou por mal, você vai conseguir. Com disciplina, com alguma técnica e com fé, você vai conseguir. Então, assim, eu me deixei de ser muito extrovertido. Na adolescência, passei a ser uma pessoa mais tensa, aí dos 17 aos 21 anos. E aos 24 anos, eu estava praticamente em pânico, porque eu realmente precisava pagar as contas. Então, eu me tornei um cara muito fechado no trabalho. E as oportunidades, para mim, que elas apareceram muito quadradas, Milena. Ninguém nunca me deu um avião de cruzeiro
e falou, olha, não faz nada errado, só continua levando o avião nesse ritmo. Não, eu sempre peguei, tanto a Publicis, quando eu cheguei à presidência, a Publicis vivia um momento muito delicado, ela era 12ª no ranking, então eu tinha que levantar um avião. E uma analogia boba, mas que traduz muito isso, é quando você está no avião e ele levanta, ele faz aquele barulho chato. Você vê o esforço do motor, né? Então aquilo pesa, aquilo gasta mais combustível, aquilo dói mais. Então, obviamente, nesses momentos, eu me torno uma pessoa muito mais focada e infelizmente, não é um prazer, mas eu acabo me tornando um pouco mais tenso. E quando eu deixei a Publicis já em 2º lugar no ranking para assumir a W Macan e para suceder o Washington Oliveto, que para mim é uma referência, sempre será uma referência, que é o grande mentor da força da publicidade brasileira no mundo, né? O cara que eleito mais de uma vez, né? Publicitário do século, comerciais memoráveis. Eu acredito que ele atraiu muita gente de outras áreas para a publicidade. Então, quando eu fui convidado pelo grupo americano para suceder, primeiro foi uma honra, e segundo era uma responsabilidade grande, porque os 7 anos que o Washington ficou na W foram muito vitoriosos. Mas a gente tinha acabado de ganhar 2 contas muito importantes da W na Publicis. Então, veja, de novo entra aí o mundo corporativo. Então a minha chegada na W foi no momento de oscilação da empresa. Então, novamente, a W já aparecia em 15º no ranking, uma queda grande, e novamente a gente precisava levantar. Claro que eu não fiz isso sozinho, eu fiz isso com todo mundo. Então, quando você fala qual é o teu perfil, eu acho que agora que a gente está em 1º no ranking, é um perfil mais leve, mais brincalhão, porque a gente está voando, não dá para dizer que a gente está num voo cruzeiro, porque a pandemia se somou a o pouco crescimento econômico dos últimos anos e fez o Brasil patinar de vez. Então a gente não está vivendo aí, né, basta ver os PIBs que a gente teve nos últimos anos. A gente sempre começa com uma expectativa, ele vai caindo, aí ele cai em dezembro e quando eles vão fechar no começo do ano ele cai mais ainda. Então é muito, muito engraçado isso. Então, assim, não dá para dizer que está no voo cruzeiro, mas a gente conseguiu ganhar grandes clientes, que é o nosso lema, nosso melhor resultado é o resultado dos nossos clientes. Então, a Coca-Cola agora acabou de ser eleita a marca mais querida do mundo, é cliente nosso. Mastercard é cliente nosso. Chevrolet, que lidera as vendas no varejo há 7 anos, é cliente nosso. Então, o fato da gente participar de alguma forma aí com essas marcas maravilhosas a serem líderes, também acabou fazendo da gente a agência líder do Brasil nesse momento. Então, eu sou mais brincalhão. Óbvio que a hora que a gente cair novamente, porque o mundo é uma montanha-russa, né? Algumas pessoas querem acreditar que é possível ficar lá em cima o tempo todo. Não é. Essa é outra coisa que a gente devia aprender. Não é. Então, assim, é óbvio que se tiver que levantar um avião de novo, a tendência, mesmo com a experiência, é que você fique mais tenso, até por uma questão de concentração. Agora, Hugo, me conta uma coisa. Como é que surgiu o seu interesse pela publicidade? E hoje, se você não fosse publicitário, qual seria a sua profissão? Bom, a gente, na verdade, assim, eu tinha uma certa facilidade maior na área de humanas e eu escolhi ser jornalista, por escrever. E eu, muito jovem ainda, eu adorava a profissão de jornalista, né? Só que aí houve o boom da publicidade. Eu nasci em 1970, em 1985, com 15 anos ali, eu, apesar de trabalhar com vendas em Santos, eu olhava a publicidade e era o grande boom da publicidade nessa época. Ela era praticamente as big techs de hoje. Ela se equiparava ao boom das grandes empresas de tecnologia, sabe? Então, era a profissão, chegou a ser a profissão mais disputada nos grandes vestibulares. E aí eu descobri o seguinte: quanto ganhava um publicitário e quanto ganhava um jornalista. Era muito mais um publicitário.
porque era uma profissão muito melhor remunerada. Isso já não acontece mais hoje. Hoje, com a fragmentação das mídias, a remuneração caiu muito, porque você não tem mais aquele monopólio das mídias, rádio, TV, revista. Então, não tem mais uma fonte de renda muito alta. E aí eu falei assim, não vou ser jornalista, eu vou ser publicitário. E coincidiu essa transformação lendo exatamente uma entrevista do Washington. Foi exatamente isso, era uma entrevista que ele estava dando na época para a revista Playboy. É até engraçado, porque os mais jovens nem vão saber o que era uma Playboy, mas é engraçado você ler uma entrevista da Playboy, né? Mas era o que eu fazia, eu adorava ler. Era super aguardada a entrevista da Playboy, tinha uma expectativa, quem que vai falar nesse mês? E assim, o Washington, ele contava sobre o mundo publicitário, primeiro com muitas verdades vividas por ele, com grandes disrupções que ele conseguiu exercer. E segundo, no momento onde a economia jogava a favor da publicidade. Então, era como hoje você vê o Google, alguém do Google, alguém do Facebook, alguém da Apple, alguém da Amazon, empresas de tecnologia que você fala, poxa, é um universo de prosperidade. E isso eu costumo, muitas vezes, em algumas aulas ou em palestras, às vezes jovens vêm perguntar, né? Poxa, qual é a profissão que você seguiria hoje? Eu continuo apaixonado pela comunicação, mas eu me conectaria com a tecnologia. Porque a tecnologia está imperando, entende, Milena? Assim, ela está em todos os cantos, o software, desde a chegada do iPhone, ou o Touch, em 2007, né? São 14 anos. Não é que a Apple trouxe o Touch, mas o Touch entrou na nossa vida. E aí a máquina, ela passou a ser também um pouco de storytelling. Porque você passou a ter uma extensão do seu corpo, num toque, em um dos nossos sentidos, que é o toque. E a criatividade começou a ser confundida também. O que é mais criativo, né? Só uma poesia ou uma poesia tecnológica, onde a máquina, um novo celular cheio de ferramentas te seduz. Então veja que loucura, é uma máquina fria que passou a ter um ar criativo na tua mão. Então essa mudança toda de hoje, na minha opinião, faria com que eu seguisse uma carreira para esse lado. Naquela época não existia nada disso, existia uma propaganda muito pura de grandes storytelling, e não é que isso perdeu o valor hoje. O problema é que a competição hoje é muito maior. Para você lembrar de um comercial hoje, com a quantidade de informações que você recebe através desses devices, desses aparelhos que são fascinantes e que simplesmente te ouvem o dia todo, né? E te cercam de mimos, vamos dizer assim, porque se você gosta de um produto, o produto pinga na tua tela. Se você visita uma loja, aquele app te segue. Se você entra num site, aquilo nunca mais te larga. Então, é uma concorrência muito desleal hoje, porque a gente tem momentos do dia mais vulneráveis. E se aquele aplicativo, ele de tanto insistir, uma hora ele vai te pegar vulnerável e você vai ser convertida. E na propaganda dos anos 80, 90, você tinha menos intervenção, menos interrupção. Então você poderia ser seduzido de uma maneira mais romântica, vamos dizer assim. Sim. Eu acho que a gente vive uma era mais descartável. Hugo, aqui no nosso podcast Lado Pessoal, os nossos convidados podem pedir uma música e pra gente encerrar aqui o nosso papo. Podem oferecer a música e tal. Bom, eu já sei que você escolheu a música We Are The World, composta pelo Michael Jackson, Lionel Richie, que foi especialmente criada, teve participação de quase 50 artistas nos Estados Unidos, foi criado para o movimento USA for Africa. Por que você escolheu a gente encerrar a nossa conversa com essa música? Essa música significa o que para você? Não, eu acho que a gente está vivendo um momento de grande desafio mundialmente falando e falando aqui do nosso país também. E eu sinto falta, até fiz essas 3 palavras, né? Coletividade, igualdade e acessibilidade. Né? Acessibilidade a todos que não conseguem entrar nessa bolha que ainda é muito restrita e privilegiada, da qual nós fazemos parte. Então, eu acho que essa música, com essa pandemia acontecendo, com o aumento da pobreza,
e às vezes com o egoísmo, muito tempo a gente falou assim, será que essa pandemia vai trazer um pouco mais de generosidade? Eu não tenho visto isso, possibilidade. Eu acho que essa música, ela não é que ela traduz, ela nos faz lembrar o seguinte: existe um único caminho, esse caminho é o da união por um propósito que seja melhor para todos. Todos em busca de uma coletividade, de uma igualdade, de uma acessibilidade. Ninguém aqui está vendendo uma poesia. A gente só está vendendo um mundo menos desigual. Mais sustentável. Let's start giving, né? Vamos começar a doar. Né? Todo mundo tem alguma coisinha para contribuir. Descubra a sua. É isso. É linda essa música mesmo. Adorei. Hugo, foi maravilhoso ter você aqui com a gente. Obrigada. Adorei conhecer mais do seu lado pessoal. Você é muito requisitado para falar sobre publicidade, para falar sobre mercado, né? Tá sempre aí atendendo super bem os jornalistas e tudo. Hoje a gente teve a oportunidade de saber um pouco mais sobre você, como você pensa, como você toma as suas decisões, como é que você planejou a sua vida, né? Que ventos sopram aí para você, como é que você arma a sua vela, né? Qual é a sua estratégia de jogo? Foi muito legal entrar em campo com você aí e nesse podcast. Agradeço você pela sua participação e pela forma sincera, generosa que você respondeu aqui as perguntas. Foi muito inspirador. Obrigada, mais sucesso para você, boa sorte nessa nova fase, mais reconhecimento profissional e muitos outros sonhos para você realizar e engajar as pessoas também, porque você é muito inspirador, você sabe. Amém, muito obrigado. Eu não sei, eu tenho uma autoestima baixa, Milena, mas agradeço, peço a Deus aí as bênçãos para que eu não erre, para que Ele me guie sempre. Agradeço demais aí o convite, agradeço demais a você, a Antena 1, e agradeço aos ouvintes. E termino lembrando uma frase do Ítalo Calvino, que ele dizia que o que faz o discurso são os ouvidos, e não a boca. Então, obrigado aos ouvidos dos nossos ouvintes. Adorei, obrigada a você, um beijo. Até a próxima. Beijão! Lembrando que esse podcast com o lado pessoal de Hugo Rodrigues, Executive Chairman da W Macan Brasil, vai ficar disponível para você escutar quantas vezes quiser e também compartilhar, hein? Bastante! Faça isso, porque esse podcast tem muita coisa bacana e importante para você escutar e compartilhar. A gente se reencontra então no próximo podcast? Até lá! Antena 1 e Milena Machado em Lado Pessoal.